E aí pessoal, beleza? Professor Leandro Palha na área, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos fazer uma pagininha HTML, então vamos criar esses recursos aqui, ó. Criar hiperlink na figura usando HTML e CSS. O objetivo é criar as figuras de forma que elas sirvam como hiperlink. Essa ideia é para auxiliar o nosso projeto de laboratório de desenvolvimento 5 para fazer aquele sistema supervisório de redes em que você tem uma página HTML que vai servir na realidade para dar acesso a recursos de configuração do sistema, né? Então nós imaginamos ter essas figuras distribuídas numa página HTML simulando o ambiente, né, como se fosse uma sala. E aí nós clicaríamos nessas figuras, elas dão acesso a essas configurações. FATEC Osasco, redes de computadores, vamos que vamos, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma página HTML bastante simples, que na realidade ela deixou isso aqui pronto, né? Então é muito simples, só tem uma linha de borda, um título aqui, né? Exemplo simplificado do supervisório, né? RH como se fosse a sala de recursos humanos de uma empresa fictícia. Eu escrevi aqui em cima, né, na guia, a palavra supervisório, é uma coisa bastante simples realmente, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar aqui embaixo, nós vamos colocar aqui dentro de uma div que eu criei também chamada meio, né? A ideia é que você tenha a parte superior da página e a parte do meio poderia ter até a parte de baixo, mas eu estou pensando aqui na parte do meio. Nós vamos criar aqui novas divs para estruturarmos a configuração das figuras, ou seja, essas divs vão servir para que a gente localize, né, situe ali a figura, e depois nós vamos criar lá em cima no CSS algumas configurações para essas figuras, ok? Então aqui dentro da div do meio nós vamos criar novas divs que vão apontar para essas figuras, ok? Eu vou criar então uma div que eu estou chamando aqui de, eu vou chamar de fig1. Então eu vou colocar aqui uma div chamada fig1. Aqui eu estava fazendo um exercício, né, um teste com hiperlink em texto, mas não é o caso. E vou criar também aqui embaixo uma outra div que eu vou chamar de fig2, ok? Criei novas duas divs dentro, né, da a div de ID igual a meio, criei mais duas aqui, uma com ID, né, com a identificação fig1 e a outra com a identificação fig2. Eu vou deixar aqui, tem duas, eu vou criar aqui para fig2 e vocês depois se preocupem em criar para fig1, eu vou deixar de tarefa para vocês, ok? Bom, eu vou tentar criar lá então uma chamada de figura, né? Eu vou criar ali uma chamada de imagem lá dentro, né? Então, digamos que eu crio aqui dentro uma IMG, tá? Essa IMG vai ter um parâmetro src, que é source, e eu vou dizer que ele é igual a figuras barra pc2.jpg. Por quê? Porque eu tenho aqui nessa, se vocês observarem aqui em cima, o caminho desse arquivo, né? Todo esse caminho aqui
até o subdiretório projeto underline supervisório e o nosso arquivo é esse supervisório 2.html. Dentro desse diretório também, então no mesmo nível do arquivo, né, você vai ter um diretório chamado figuras. E dentro dele eu coloquei uma figura chamada pc2.jpg. Então o que está acontecendo é que como eu já estou nesse nível, basta eu colocar o restante do caminho que ele vai conseguir encontrar o arquivo. Por isso que eu não tive que colocar aquele caminho todo, né? Até o subdiretório figuras. Basta que eu coloque o caminho daí por diante. Muito bem. Beleza, fechei aqui. Joia. Que mais? Eu preciso definir para essa figura alguns outros parâmetros, né? Vamos definir aqui, por exemplo, uma largura, width, que eu vou colocar aqui por enquanto 300, devem ser pixels. Vou colocar aqui uma altura, digamos 200, e vou fechar aqui. Deixa eu ver se está voltando. Sim, desculpa. Isso aqui tudo tem que ficar dentro da div, né? Então aqui, na realidade, estava um pouquinho fora, estava fora. Eu preciso colocar aqui dentro da div. Muito bem. Deixa eu salvar aqui. Será que eu já consigo ver alguma coisa da figura? Deixa eu ver. Ok. Então aqui ele já trouxe a figura aqui para nós, né? Por enquanto ainda não acontece nada se eu clico nela, né? Nada acontece, realmente ele só carregou a figura ali para gente, então por enquanto nada acontece. Vamos tentar, antes de transformar essa figura em hiperlink, eu vou tentar posicioná-la para cá, né? Não sei se vocês estão reparando, mas é a figura de uma mesa. A ideia é que esse retângulo menor aqui seja um computador em cima dela e uma pessoa aqui virada para lá. Eu não sou muito bom desenhista, resolvi fazer a figura aí com as minhas próprias mãos, mas desculpem aí a falta de habilidade, ok? Muito bem, o que nós vamos fazer? Eu vou criar um código lá em CSS para nós chamarmos aquela div fig1 e tentar posicioná-la. O jeito que eu vou fazer certamente não é o melhor. Eu acho que vocês podem encontrar aí situações melhores ou formas melhores. Eu vou usar um position absolute, né, que ele tenta colocar a figura lá numa posição absoluta dentro daquele ambiente ali, daquele espaço. Mas vocês podem colocar de repente um position relative com a opção float. Eu acho que vai funcionar melhor, mas hoje eu vou tentar uma forma aqui mais direta. Mas eu acho que vocês devem tentar a outra quando vocês colocarem mais figuras. Mas vamos fazer desse jeito aqui por enquanto, ok? Então o que eu vou precisar por enquanto, então vamos lá, voltar no código, né? Eu vou aqui em cima, lembrando que a minha ID dessa div, né, é esse fig2, né? Vou pensar em fig2 primeiro, tinha falado fig1, mas vou pensar em fig2 primeiro. Eu venho aqui na faixa do CSS, né, dentro de style, /style, enfim, eu vou chamar aqui mais uma div, eu vou chamar aquela div fig2, né? Então eu tenho aquela estrutura, né, hierárquica aí, né, que vai chamando as coisas. Então se vocês observarem, né, por que eu coloquei assim, né, página, meio e fig2? Porque o fig2 está dentro de meio, que está dentro aqui da div página, por isso eu coloquei desse jeito, né? Para chamar, para posicionar ali, né? Para trazer ali corretinho dentro da estrutura. Vou abrir chaves aqui e vou colocar por enquanto um position absolute, ok? Ele já identificou ali para mim, ponto e vírgula. Vou colocar uma altura, né,
aí dessa divisão, né? A altura do espaço local. Eu sei que eu tenho a altura aqui da figura, mas as dimensões da figura vão ficar meio que subordinadas ali, né? Às dimensões da div, né? Vamos ver se isso vai funcionar. Dois pontos, eu vou tentar colocar aqui, eu errei, né? Aqui é high. Ok, acho que faltou um E lá embaixo, né? Muito bem, vou colocar aqui. Vou deixar assim, sem essas dimensões por enquanto, vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu vou só colocar ali um afastamento em top, né? Ou seja, a distância de cima. Vou colocar aqui uns 150 pixels e vou colocar um afastamento que vai empurrar, né, a figura mais para o lado. Eu vou tentar aqui primeiro, vamos pensar aqui um pouco. É a figura 2. Tentar aqui um left, né, um afastamento à esquerda. Vou tentar aqui de uns 400 pixels. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vou salvar aqui. Vou voltar lá para a figura. Vou recarregar. E ele empurrou já, né, a figura mais para a direita. Eu quero que ela colhe lá no canto. Então eu vou aumentar um pouco, né, esse left. Vou aumentar aqui, digamos, para uns 800. Vou salvar. Vou lá na figura e recarrego. Já está ficando lá do jeitinho que eu quero. Só mais um pouquinho. Ok, mais um pouquinho, digamos aqui 1000, né? 950. Vou salvar e ok. Ops, ficou fora, deixa eu ver o que eu fiz de errado lá. Opa. 9.500, não, é 950. Aí é muito, né? De novo, e lá vamos nós. Ok, carregou, tá aí, beleza? Então nós temos a figura que por enquanto só foi carregada e foi, digamos assim, né, posicionada, certo? O que eu preciso fazer agora? Fazer com que essa figura seja um hiperlink. Então o que eu vou fazer é ativar o hiperlink aqui, né, ao redor desta figura. E eu vou fazer com que esse hiperlink aponte para uma outra página HTML que eu já criei aqui, que vai ter links apontando para outras coisas que eu nem vou entrar no mérito agora, mas essa página HTML aqui ela vai poder apontar para programas em Shell, né, que é um dos nossos objetivos. Mas beleza, vamos por partes. Então eu preciso apontar para esse menu genoveva.html ali. Ok. Vamos lá. O que eu vou fazer então? Vou criar o hiperlink, né? Eu vou apontar lá para a página HTML. Então vou colocar aqui um hiperlink que aponta para outro lugar. Então o que eu criei aqui foi um anchor, né? A tag anchor com a referência, né, de hiperlink, esse href aqui, apontando para o arquivo menu genoveva.html, lembrando que esse camaradinho aqui, né, ele não precisa ter o caminho porque é uma página HTML que está no mesmo lugar que essa página que nós estamos mexendo aqui, ok? E aqui eu preciso colocar um fechamento da tag, né? Digamos que aqui /a, beleza? Ok, vou salvar. Então vejam que o carregamento a instrução de carregamento da figura está dentro, né? Percebam que ela está dentro, né, da configuração do hiperlink, ok? Então a figura está dentro do hiperlink, né? Então, ou seja, a figura vai ter esse comportamento de hiperlink, ok? Vamos dar uma olhadinha se está funcionando.
Ok. Primeiro, eu esqueci de salvar, deixa eu salvar aqui direito. Aqui, tá salvo. Acho que eu já tinha salvado, sim. Vamos lá de novo. Carregar. E podem reparar que agora o cursor, né, quando passa por cima da figura, ele agora, né, ele muda lá para aquela mãozinha. Se eu clicar lá, ele realmente levou a gente para outra página HTML que pode levar vocês para outros lugares, e essa é justamente a ideia, certo? Então hoje nós vimos como fazer que a figura ela seja também um hiperlink, e isso vai atender e vai ajudar a gente no nosso projeto de Laboratório de Desenvolvimento 5. Gente, muito obrigado por terem ouvido, obrigado pela paciência. Eu não sou um cara de desenvolvimento web, mas eu dou meus pulinhos aqui para ajudar no nosso projeto, tá bom? Um abraço para vocês, até mais.